muito bem? Vamos aqui para mais um planejamento, hoje tratando sobre a disciplina de ciência, um planejamento direcionado para utilizar os recursos tecnológicos digitais dentro da disciplina de ciências, né? Ciências naturais, física, e aí também, lógico que não é bem para química, mas para física, essencialmente. Então, vamos aqui. Apenas são sugestões. Veja bem, então a estrutura inicial, né, para que a gestão da escola esteja a par, seguindo esse modelo padrão, a coordenação, a supervisora da escola, supervisor, e aí o nome do professor no caso eu que elaborei, mas você coloca o seu nome se você elaborar aqui como um modelo, né. Então, pode ser aplicado tanto no ensino fundamental como no ensino médio, pode sim, não tem nenhum problema não. Então, o tema da aula, forças produzindo os movimentos. Então, esse é o tema dessa aula. Achei interessante a proposta, dando uma lida no material de ciência e preparando esse planejamento. Gosto dessa temática, forças produzindo movimentos, certo? Repito, pode ser aplicado tanto no ensino fundamental como no ensino médio também, ok? Então, os objetivos, eu coloquei vários objetivos, você pode dar só 3 objetivos, mas aí caracterizar repouso e movimento. Então, quero realmente como objetivo esse ponto, definir ponto material, espaço e movimento, localizar a posição de um móvel em uma dada trajetória, analisar e calcular o deslocamento de um móvel em uma dada trajetória, calcular a velocidade média de um móvel, diferenciar a velocidade média instantânea, e assim por diante. Definir e caracterizar o movimento uniforme. Então, são esses objetivos que, com essa aula, quero atingir. Os recursos necessários. Vamos utilizar, lógico, o Chromebook, né? Para desenvolver pesquisa utilizando a internet com o sistema operacional Chrome OS, né? Destaquei aqui alguns sites para pesquisa, direcionar o aluno para pesquisar o site o Seara, o UFC, né? CEPA, IF, da USP, Carro, e o PET. O PET é um aplicativo de simulação, muito interessante, né? Direcionar o aluno para que ele possa desenvolver algumas simulações, certo? E ele apresentar isso na sua pesquisa com o PET. Então, esses são os recursos didáticos. Aqui é com as considerações, esta aula estaremos iniciando alguns conceitos sobre uma temática muito importante, que é o estudo dos movimentos, né? Então, a palavra cinemática tem origem em kinema e significa movimento. Os gregos davam muita importância à questão do estudo dos movimentos. Então, é uma parte de considerações introdutórias. E aqui fazendo habilidades em foco, um alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular. E aqui eu destaco bem a questão do objeto de aprendizagem. Interessante que esse objeto de aprendizagem, assim, ele não tem dessa forma como está aí, não, mas você tem liberdade de escolher um objeto de aprendizagem. A BNCC ela dá um modelo e você realmente para direcionar você, como é que eu estou dando nesse planejamento. Só que não tinha, por exemplo, introdução ao estudo da física, introdução à cinemática, movimento uniforme instantâneo, não tinha isso na BNCC, certo? Então eu coloquei como objeto de aprendizagem, como objeto de estudo dentro do cronograma, que realmente eu acredito que seja importante o aluno do nono ano e também do primeiro ano do ensino médio, aprofundando mais um pouco, estudar. E aí desenvolver que competência? A competência, lá ele tem no ensino médio, deixa eu só dar um destaque aqui, de forma específica para o ensino médio, tem 3 competências. Para o ensino fundamental, tem 8 competências. Mas a que mais se aproximou assim, para esse objeto de aprendizagem aqui foi a competência 3, olha, 2. Analisar e utilizar e interpretar sobre a dinâmica da vida na Terra. Então, o que mais se aproximava dentro desse objeto de aprendizagem era essa competência, e por sua vez, essas competências irá desenvolver no aluno, certo? E aí, você percebe aí, tem aqui do ensino médio,
não tem nenhum problema não, certo? Que, como pode ser aplicado tanto para o ensino fundamental para o médio, certo? Dentro dos conhecimentos das ciências naturais, especificamente a questão da física, dos movimentos, de forma introdutória, porque quando você encontra essas habilidades lá no ensino fundamental, não tem tão explícito assim não, mas no ensino médio aparece essa habilidade a ser desenvolvida que pode ser correlacionado com do ensino fundamental. Então eu me planejei dessa forma, consultando a BNCC e cheguei a equacionar de forma equilibrada o objeto de aprendizagem, certo? Com as competências e desenvolver as habilidades. Aí a segunda habilidade é elaborar explicações, previsões e cálculo a respeito dos movimentos, certo? Então, eu acho que encaixei bem essa questão aí desse alinhamento com a BNCC e com o objeto de aprendizagem do estudo que eu quero que o aluno aprenda. O desenvolvimento da aula, despertando o interesse, aqui é uma parte bem introdutória, onde eu trago essas questões para instigar o diálogo, a interação com o aluno e automaticamente, posteriormente, a gente vai chegando a uma resposta. Eu coloquei aqui algumas, o que representa a velocidade de um móvel, o que diferencia um movimento do outro, só para despertar a curiosidade do aluno. Isso aqui é a primeira etapa dentro do desenvolvimento da aula e atividade proposta. E a segunda etapa, feito o despertamento introdutório, como eu acabei de falar, destacando aí de sobremodo a importância do planejamento e seguir essas etapas. Vamos utilizar o simulador, né? Ele vai utilizar, a gente lá com o link lá, ele vai testar os movimentos, as forças do movimento, né? E a terceira etapa, né? Justamente utilizando o PET. E na quarta etapa, ele pode, eu direcionei ele aqui, fazer uma apresentação com o Google Apresentação, certo? Ele pesquisou, certo? E eu quero que ele faça uma apresentação do seu trabalho pesquisado. E também, posteriormente, elaborar 20 questões sobre o tema, o estudo as forças dos movimentos, certo? Do movimento uniforme, do movimento instantâneo. Ele pesquisou, eu quero que ele elabore algumas questões e me entregue, certo? E aí, se for possível também, você pode fazer com que, de toda essa pesquisa que ele fez, desenvolver um seminário de apresentação, ok? Então, era mais ou menos nesse sentido que eu queria que ele pesquisasse e desenvolvesse as suas habilidades digitais e o seu conhecimento assimilado dentro dessa temática proposta, ok? Essas foram as referências e é isso aí, o planejamento. Em outros momentos, nós vamos trazer outro planejamento das ciências sociais e suas tecnologias como um objetivo de planejamento, uma sugestão de planejamento para os demais professores, ok? Até lá, vamos estudando.